Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora... bora lá! A história começa com um plebeu gravemente ferido abrindo os olhos e entregue a seus inimigos, que riem em torno dele com desprezo por sua humilhação. O inimigo da frente, antes de acabar com a vida do homem, concede a ele a oportunidade de lançar um último feitiço. O homem ferido se esforça para fazer valer a chance, porém tudo que consegue é invocar uma magia fraca que dissipa antes de alcançar o alvo. Diante disso, o inimigo recita uma frase do pai da magia, William Bordox. O mais importante para um mago é sua linhagem, talento e esforço. Então ele adiciona que um plebeu como aquele jamais conseguiria ser um mago só com esforço, visto que não possui talento e linhagem, e por último lança uma magia de fogo que põe o plebeu em chamas. Porém, ao invés de gritar de desespero, o plebeu fica encantado com a magia fantástica que aquele nobre talentoso lançou, e por mais que as chamas fossem dolorosas, ele vê beleza naquilo e adoraria aprender a fazer o mesmo. Assim, enquanto ele admira o feitiço em volta dele, o fogo torna seu corpo em cinzas e leva sua vida embora. Em seguida, um bebê acorda diante de várias criadas, porém com a consciência do plebeu que tinha acabado de morrer. Sem saber onde tá e quem são aquelas pessoas, ele pensa em se defender com uma bola de fogo por pensar que são gigantes. Então, movendo suas pequenas mãos, ele invoca uma magia que explode dentro da torre onde ele estava. Nos arredores do castelo, a população comemora o nascimento do sétimo príncipe do reino Salom, chamado de Aloyd, que já no seu primeiro dia de vida deixa as criadas de queixo caído com seu estranho talento. Alguns anos depois, o reino de Salom parece em paz e na expectativa do crescimento do novo líder da nação, enquanto dentro do castelo, as criadas procuram pelo jovem príncipe entre os enormes corredores. Porém, o garoto consegue despistar as criadas e tenta sair correndo, até encontrar dois homens no caminho e pedir para eles não contarem para as empregadas onde ele tá. Os homens aceitam o pedido e chamam o pequeno Aloyd para caçar, já que esse é um passatempo digno da realeza. Mas a criança só quer saber de brincar de pique-esconde. Um dos homens questiona se vale a pena focar tanto num garoto que tá fora da briga pelo trono. Porém, um homem mais experiente lembra que Aloyd começou a falar com poucos dias de idade. Desde sempre, lê livros de magia ao invés dos livros de colorir. Recusou leite do peito como uma forma de cavalheirismo, e ainda por cima, o homem acredita que Aloyd seja a reencarnação de William Bordox, o pai da magia. Enquanto isso, o próprio Aloyd concorda que reencarnou, mas ressalta que na vida passada era só um cara qualquer da cidade de Salomit. Ele não faz ideia do porquê ainda tem suas memórias antigas ou porquê renasceu como nobre da família real, já que ele nunca se importou com títulos e glórias. Desde a sua vida passada, sua verdadeira obsessão era explorar e estudar magia, e pelo menos esse palácio gigante pode proporcionar todo o conhecimento que ele sempre quis, e mais um pouco, ao contrário da antiga academia de magia de Salom. No entanto, quando ia retomar seus queridos estudos, uma criada chamada Silfa puxa o garoto para o seu treinamento de combate. Uma vez em ação, Aloyd demonstra ter grande talento com a espada de madeira, mas não entende o motivo do sétimo príncipe, sem chances de subir ao trono, precisar realmente fazer esse treinamento. Silfa lembra a ele que sucessão não é tudo, e que um membro da realeza deve saber como manusear uma arma. Desde que foi encarregada pela educação do garoto, há 3 anos atrás, Silfa faz o que pode para desenvolver o príncipe da melhor forma, portanto leva seu trabalho muito a sério. Dito isso, Aloyd percebeu que fazer corpo mole só vai fazer a aula durar mais, por isso volta ao duelo com uma trapaça para a luta acabar logo e ele poder voltar a ler. Essa trapaça é uma magia de controle para imitar todos os movimentos da professora, fazendo parecer que ela tá lutando contra um espelho. No entanto, como a mulher é mais alta e mais forte, de nada adianta copiar os movimentos estando nessa desvantagem, e por essa razão Aloyd vai além na sua trapaça e conjura um crescimento biológico junto de um aprimoramento físico, além de uma levitação que coloca ele em pé de igualdade com a rival. Com isso, Aloyd cobre as diferenças que tinha e acredita que assim pode vencer a luta, então usa uma carta na manga para acertar Silfa de vez. Levando em conta que ele tá agindo como um espelho há bastante tempo, a garota tá certa que todos os movimentos do oponente serão imitações, por isso Aloyd improvisa um contra-ataque diferente para surpreender ela. Então ele avança com velocidade pelas costas da garota e golpeia, mas além de defender o ataque, Silfa denuncia que o moleque tá trapaceando e dá com um cabo de espada no pé da orelha dele. Logo ela explana que o rapaz fez a espada crescer para ganhar mais alcance e levitou durante o duelo para igualar a altura. Entretanto, ao invés de dar um esporro no
é o Lloyd ou dar uma punição, ela elogia ele por ter conseguido conjurar duas magias ao mesmo tempo, algo que até os feiticeiros da corte têm dificuldade para fazer. Girando ele no ar que nem um bicho de pelúcia, ela pede pro jovem não ir com muita sede ao pote para evoluir sem pressa, enquanto o Lloyd reflete que na verdade ele estava usando 4 magias ao mesmo tempo, mas prefere ficar quieto quanto a isso. Além de manter silêncio sobre seu real poder, o Lloyd atravessa o palácio de noite escondido para checar se é verdade um rumor que sempre escutou sobre uma biblioteca proibida no subsolo. Usando uma magia de invisibilidade, ele se aproxima de um guarda que confirma a existência dessa biblioteca, enquanto alerta o companheiro para não baixar a guarda, já que nesse local proibido existe uma magia que poderia abalar o reino, além de um perigoso demônio que foi selado lá dentro. Animado com as informações, o Lloyd desce as escadas enquanto um guarda garante que nenhum bandido é capaz de furar a segurança deles, e mesmo que consiga, 10 magos usaram sua magia mais forte para selar a entrada, criando uma barreira inquebrável. Dito isso, o Lloyd destrói o selo como se fosse nada, e fica maravilhado por ter vivido 10 anos naquele lugar sem fazer ideia que por lá tinha uma seção tão incrível escondida. Sem pensar duas vezes, ele explora a biblioteca como uma criança num parque de diversões, planejando reconstruir o selo da entrada quando for embora, até que uma estranha criatura surge de dentro de um livro e se mostra impressionado por um moleque ter finalmente ultrapassado a barreira mágica. O monstro se apresenta como Grimoire, o demônio do livro proibido, ao passo que o Lloyd responde com seu nome também. O demônio deseja que o garoto quebre o selo dele, porém o Lloyd reflete se isso é o certo a se fazer. Grimoire ressalta que o selo dele deve se romper a qualquer momento por estar velho demais, e ainda por cima pode recompensar a criança com o quanto ouro quiser. No entanto, o Lloyd se aproxima de uma daquelas supostas moedas de ouro, e descobre se tratar de uma magia de criação de baixo nível, e por isso o demônio fica sem acreditar que foi desmascarado por uma criança. Ainda por cima, o Lloyd coloca a criatura contra a parede e afirma que na verdade vai recolocar o selo dela, porque o estudo de magia dele é baseado nas bibliotecas desse reino, e deixar um demônio solto por aí pode colocar tudo em risco. Grimoire argumenta que os caras que selaram ele eram de séculos passados, e portanto ele não tem raiva de ninguém da atualidade, mas o garoto não cai no papo. Então Grimoire promete ensinar ele sobre magias antigas de centenas de anos atrás, e assim ele captou a atenção do jovem. Com isso, Grimoire assume uma forma mais inocente e enche a bola da criança, afirmando que ela tem muito talento para magia, porém isso aciona a lembrança da vida passada de Lloyd, onde um mago misterioso afirma que ele não possui talento nem linhagem. Ainda assim, Lloyd concorda com Grimoire, e ainda acrescenta que possui um shape bem mais privilegiado do que os plebeus, fazendo o demônio fingir que concorda, enquanto por dentro quer enterrar a cara no chão. Logo o sétimo príncipe rompe o selo do demônio do livro proibido, que não acredita que o moleque caiu nesse papo besta. Então, Lloyd pergunta quando vão começar as aulas de magia antiga, e Grimoire lança a magia do tiro obscuro em cima dele e pergunta se deu tempo de aprender. Convicto que o moleque foi dessa pra melhor, Grimoire se pergunta o que deve fazer agora. Porém, Lloyd ressurge intacto com o escudo mágico em volta de si, impressionado com o design exótico do feitiço lançado. Inocentemente, ele pergunta se o demônio poderia ensinar outro poder além desse, mas Grimoire tá inclinado a acabar com a brincadeira, então lança vários tiros obscuros no escudo mágico, porém nenhum deles causa dano à barreira. Vendo os feitiços explodindo na barreira, Lloyd não aguenta de curiosidade e traz um pedaço pra dentro para observar e tentar aprender como funciona. O dedo do garoto vira carne viva com a densidade da mana, porém ele lambe o dedo esfolado como se fosse algodão doce e pede pro demônio mandar a próxima lição. Grimoire fica louco e assume uma transformação que permite conjurar o tiro obscuro espiral. Quando a magia atinge a barreira, Lloyd aproveita para analisar que a fusão de dois encantamentos é um tipo de magia especial que só demônios de duas bocas podem conjurar, como se fosse um estágio mais avançado do tiro obscuro normal. Apesar da admiração pelo feitiço, ele não foi capaz nem ao menos de arranhar o escudo mágico de Lloyd, e com isso, Grimoire simplesmente não acredita que sua magia mais poderosa é inútil contra essa barreira. Lloyd ignora a frustração do demônio e comenta que ele deve ter se empolgado muito aprendendo esse feitiço, ao decorar a fórmula e controlar o fluxo de mana, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. A essa altura do campeonato, Grimoire não sabe nem mais como reagir a essa criança louca, então tenta fugir por medo de acontecer o pior. No entanto, Lloyd tinha estendido sua barreira até os limites da biblioteca, para proteger a entrada para o castelo. Então o demônio perde a última cartada e pelo menos tenta convencer a criança que ele não estava tentando fugir. Lloyd acredita na palavra do demônio, e explica que na verdade ele fez uma caquinha tão perigosa no passado que desde então resolveu se precaver e isolar os ambientes onde a chapa pode esquentar. Grimoire perde a paciência de novo com essa história e volta a ameaçar o príncipe, porém Lloyd não tá a fim de defender mais um tiro obscuro. Dessa vez ele quer ver uma magia antiga defensiva, e por isso invoca a bola de fogo impetuosa pro demônio defender. Apesar da boa intenção do garoto, o Grimoire quase vira um bode assado na biblioteca inteiramente devastada, e Lloyd pergunta por que ele
não se defendeu. Na sequência, o príncipe usa sua magia para restaurar o local inteiro da ruína total que sua bola de fogo causou. E tudo que Grimoire quer saber é quem é esse catarrenta, afinal. O demônio puxa o saco da criança para limpar sua barra, e Lloyd devolve os elogios de forma ingênua. Em seguida, Lloyd ressalta que os demônios não podem morrer através de magia, mas que adoraria testar até onde um deles pode aguentar. Com essa, Grimoire arrega de vez e jura lealdade ao moleque, se oferecendo como familiar. Lloyd aceita a proposta, porém como o demônio chama muita atenção com essa carcaça de cachorro endiabrado, ele se transforma em um mini demônio para conquistar Lloyd pela fofura, já que não conseguiu na trocação. O garoto pede pro demônio entrar na roupa dele, e Grimoire vê nisso a chance de grudar no seu corpo e controlar a mente dele. Mas a mana do garoto era tão insana que o demônio sabia que encostar um dedo naquela massa grotesca era assinar o próprio atestado de óbito. Portanto, ele volta atrás e resolve ser bonzinho por enquanto, pedindo pro Lloyd chamar ele de Green. Com tudo resolvido, o sétimo príncipe pode finalmente voltar a ler seus livros em paz. Algum tempo depois, dentro do castelo do reino de Salon, um membro da família real é arrumado cuidadosamente pelos seus servos, e com seus trajes da realeza, ele atravessa um dos salões da mansão diante dos seus empregados curvados, até entrar na biblioteca, onde Lloyd estava lendo seus inúmeros livros sobre magia. Green pergunta o que fazer diante da presença de um estranho como aquele, então o garotinho pede para ele se esconder. Logo ao ver quem era, Lloyd fica animado com a chegada do Albert. Juntos, os dois descem para o campo de treinamento e o Albert mostra suas novas habilidades com a magia, acertando em cheio um alvo com seu feitiço de fogo, deixando todos em volta impressionados com a pontaria do rapaz. Enquanto Lloyd aplaude a performance, Green pergunta se por acaso esse é o segundo príncipe, e Lloyd confirma que sim, acrescentando que ele tem um ótimo físico e é muito inteligente, a ponto de dizerem que será o próximo rei de Salon. Albert tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo, e às vezes chama Lloyd para ir junto dele explorar os arredores. Como é uma das raras oportunidades de fazer magia no castelo, o garoto fica grato pelos convites, como esse por exemplo. Logo chega a vez de Lloyd mostrar suas habilidades com a magia, porém como não quer chamar atenção ao ponto de ser arrastado para disputar a sucessão ao trono, ele pensa em colocar uma curva de propósito na bola de fogo para pegar o alvo só de raspão, fazendo todos pensarem que ele não tem talento. Dito e feito, o sétimo príncipe atira uma magia para cada alvo, e em todos eles o resultado é o mesmo, nunca acertando os alvos em cheio. Diante disso, as pessoas aplaudem, porém o nobre ironiza o fato da criança só conseguir pegar todos de raspão, enquanto Green se questiona se o homem sabe o quão difícil é fazer tudo isso de propósito. Em seguida, Lloyd decide adicionar rotações às bolas de fogo, economizando mana e tornando a trajetória mais estável. Porém, antes da apresentação, Albert se despede do irmão para fazer uma pequena pausa, mas todos os presentes vão embora junto do segundo príncipe. Ao invés de ficar ofendido, Lloyd celebra o fato de ter a galeria de tiro só pra ele, porque já tá louco pra testar seus novos poderes, como o truque de duplo encantamento que aprendeu com Grimoire. Green alerta que essa técnica é exclusiva pra demônios, porque caso o humano se meta nisso, pode acabar ganhando uma segunda boca de graça. Nesse caso, como quem não quer nada, Lloyd absorve o Green pra dentro do seu corpo e manifesta ele na sua própria mão, deixando o demônio revoltado. Mesmo assim, Lloyd pede pra ele lançar a bola de fogo impetuosa, e o bode tira a onda que magia avançada pra ele é moleza. No entanto, um turbilhão de feitiços aleatórios se misturam no corpo compartilhado pelos dois, e depois de um carnaval de alucinações sonoras e visuais, Green parece ter voltado de uma brisa. Refletindo um pouco sobre o acontecido, Lloyd lembra que eles acabaram de experimentar uma pilha de feitiços, que é uma técnica de misturar encantamentos de vários feitiços para reduzir o tempo de ativação deles. Aparentemente, o moleque estava invocando uma centena de magias ao mesmo tempo, e isso causou essa combustão. Com isso, Green surta e comenta que o certo é usar 2 ou 3 no máximo, porém a criança acha que a invocação ainda vai ficar lenta demais. Para corrigir esse problema, Lloyd pega emprestada a boca do demônio para recitar 2 encantamentos avançados de uma vez só, ao controlar a fala dele. Então, mesclando a bola de fogo impetuosa com a bola de cascata impetuosa, um aumento surreal de mana envolve o Lloyd. E Green não acredita que o jovem é capaz de combinar duas magias tão diferentes uma da outra. Com o encantamento duplo preparado, Lloyd sabe que não pode soltar uma magia desse nível na superfície, então aponta um acúmulo de energia para cima, mostrando uma onda mágica tão vasta e poderosa que podia ser vista pelos 4 cantos do reino. Enquanto isso, dentro do palácio, um nobre pergunta por que Albert dá tanta atenção pro Lloyd, já que é só uma criança com pouco talento para magia e nada mais. Em resposta, Albert afirma que o homem não tem noção nenhuma de talento, se pensa assim. Afinal, Lloyd acertou todos os alvos da mesma forma, e é bem possível que ele tenha feito isso de propósito. Na opinião de Albert, o sétimo príncipe é um prodígio, podendo até se tornar um grande sábio um dia, e ao mesmo tempo um trunfo importante pro Albert. O nobre comenta que o futuro
o rei pode e deve usufruir dos serviços do grande sábio. Porém, Albert ri e responde que sua única intenção é se dar bem com seu irmãozinho. Nesse instante, um homem observa pela janela o céu escurecido e questiona se o sol já se pôs. Porém, segundo o espantado Green, seu mestre abriu um buraco no céu que atravessou a manhã e expôs a noite brilhante por baixo das cobertas. Mas logo o garoto volta atrás com essa magia insana e interrompe o fenômeno. Enquanto Green se pergunta quem diabos é essa criança, afinal de contas. Na cena seguinte, somos brindados com uma animação bônus do anime, que mostra um Eloyd surrado sendo arrumado pelo Green, que não faz ideia do porquê tá agindo feito a babá desse pirralho. Por outro lado, quanto mais saudável Green conseguir manter a criança, mais saudável será o corpo que ele vai possuir assim que tiver a chance. Tendo isso em mente, o demônio limpa o nariz do catarrento enquanto aguarda o futuro onde será livre novamente. Com o fim da cena bônus, o pequeno bode voador encontra uma matéria no jornal que falava sobre um buraco misterioso nos céus, mas ao mostrar pro Eloyd que seu feitiço ficou famoso, o jovem humano parece mais interessado na parte de trás do jornal, onde outra matéria anunciava um grupo de aventureiros ranquear que limparam uma masmorra poderosa e coletaram todos os preciosos tesouros. Essa matéria dá a ideia pro garoto de explorar masmorras ele mesmo, na esperança de conseguir um monte de itens com poderes mágicos. Green argumenta que a família real vai surtar quando não achar o sétimo príncipe nos domínios do reino. Então Eloyd resolve o problema criando uma réplica de madeira de si mesmo, perfeitamente idêntica, tanto na aparência quanto na resina que imita os ossos e a pele, com as raízes funcionando como sistema circulatório. A cópia é tão boa que Green afirma que Eloyd vai poder sair bem tranquilo, mas o garoto responde que se fosse fácil assim, já teria feito isso antes. Segundo ele, o verdadeiro problema é a Sylph, que em outro dia, por exemplo, chegou no quarto de Eloyd e comentou que ele cresceu 0,07 milímetros nos últimos dias. Por essa razão, o garoto duvida que enganaria aquela mulher com um boneco que só sabe dançar feito um pateta. Mas felizmente ele tem outra carta na manga. Logo ele já estava sobrevoando os ares de Salon 1 em direção à sua aventura, enquanto se comunicava com sua réplica através do Green, que possui a cópia do Eloyd enquanto conversa com ele através da mão do garoto. As crianças em volta observam um boneco de madeira e comentam que um príncipe tá muito vaidoso, e isso é a coisa mais fofa do mundo para elas. Enquanto isso, Green tá tentando manter a postura depois de ter colocado a mente na réplica e o corpo na mão do Eloyd. Então o mestre pede pro servo ficar esperto com a Sylph e parte para a jornada enquanto Green aproveita a ausência do mestre no seu corpo falso com mana para trazer a discórdia para a humanidade. Entretanto, nesse momento, Eloyd diz estar muito feliz por ter Green como familiar e afirma que conta com ele para tudo. Diante disso, o demônio derrama algumas lágrimas, mas logo se finge de brabo de novo para não passar uma imagem que não quer. Enquanto isso, Eloyd não faz ideia de onde achar uma masmorra, por isso para um pouco para pensar, até que uma garota surge na floresta fugindo de vários orcs. Depois de correr deles por um tempo, ela se vira contra eles e golpeia um por um com tanta força que os olhos das criaturas saltavam. Por último, a mulher invoca uma magia que destrói os monstros em pedaços, enquanto aparece sua capa com a palavra guerreiro. Green acha que ela é uma daquelas artistas marciais, e Eloyd adorou a forma como ela respira, porque ela canaliza uma energia chamada Ki através de seus corpos pela respiração, o que permite o uso de técnicas incríveis. Nessa hora, a guerreira manda o garoto escondido mostrar a cara, e Eloyd vê nisso uma chance de aprender mais sobre essa respiração. Porém, Green teme que ela descubra que o garoto é um príncipe de Salon 1. Eloyd concorda e continua escondido, então a garota identifica ele como inimigo e se prepara para enfrentar ele. Entretanto, o mago tinha se disfarçado de um aventureiro novato chamado Robert, e como esse feitiço de transformação só podia fazer ele virar quem ele já conhece, Eloyd usou um encantamento duplo e misturou sua aparência com a do seu irmão Albert, e ao combinar as duas, o garoto criou uma forma original. Sem se sentir ameaçada, a garota se apresenta como tal, uma aventureira rank B, além de uma artista marcial. Eloyd está preocupado dela suspeitar de alguma coisa, mas ao invés disso, ela simplesmente está apaixonada por essa nova aparência do Eloyd Salon 1. Depois de 18 anos dedicados ao treinamento, Tal até conheceu alguns garotos pelo caminho, mas eles só tinham olhos para sacerdotisas delicadas e enjoadas. Por isso ela promete tornar Robert seu namorado, custe o que custar. Eloyd fica confuso com o comportamento da garota e se despede, mas a Tal pede para se juntar ao jovem. Então os dois vão até a entrada de uma masmorra na floresta. Destruindo todo mundo na pancada, Tal pergunta se o Robert se apaixonou pela força dela, mas o rapaz só tem olhos para as pedras brilhantes da caverna. Um pouco adiante, Eloyd questiona se Tal se aventura sozinha, e a garota responde que sim, já que nunca encontrou nenhum homem decente, ou melhor,
Thor, companheiro de aventura para compartilhar a jornada. Algum tempo depois, durante uma refeição, Lloyd quer saber sobre esse tal de QI que a garota usou para fazer aqueles ataques, e Tal fica impressionada por alguém desse continente conhecer essa técnica tão rara. Lloyd explica que o Ki parece um pouco como a mana funciona na magia, porque a forma como se respira também é importante para a técnica tradicional. Então ela ensina que o Ki começa e termina com a respiração, que você usa para controlar o Ki, permitindo que você ganhe poder explosivo além da capacidade normal. Até mesmo para sentir o Ki é necessário praticar muita respiração. Mas por falar em Ki, Tal mete a cantada que é muito mais fácil sentir o que ela quer com Robert. Porém nessa hora o garoto estava tentando imitar a respiração para sentir essa manifestação nele. Depois dele falhar, Tal dá uma bronca no garoto porque ele correu o risco de queimar o pulmão, já que não tem costume com essa técnica. Apesar de tudo, Lloyd conseguiu sentir essa vibração no seu interior, uma energia separada da mana dentro do seu corpo, e se emociona ao ter vivenciado um momento tão belo da magia. Vendo a entrega do garoto por esse objetivo, Tal promete que vai ensinar mais para ele sobre essa técnica, então pede para ele praticar mantendo essa respiração até eles saírem da masmorra. Enquanto isso, Green tá curtindo seu dia de patrão, sem entender como aquele pirralho não liga para esse conforto todo, e só fica com a cara enfiada nos livros de magia o dia inteiro. Nesse instante, Sylph se aproxima e Green já sabe que isso vai dar problema. Enquanto isso, Tal mostrava pro verdadeiro príncipe o poder do estouro de Ki, que ela usou para derrotar de primeira o chefe dessa masmorra, o Lobo Cinzento. Com isso, agora eles podem abrir o baú do tesouro, mas a garota avisa que uma masmorra fraca dessa não deve dar nenhum item que preste. Vendo o companheiro fascinado pela mecânica do baú, Tal comenta que ele parece mais interessado no baú em si do que no que tem dentro dele, e logo depois repara que ele manteve a respiração do Ki até agora, e por isso começa a considerar que de fato esse homem seja um partidão, e quem sabe até o avô chato dela aprova esse noivado. Entretanto, o seu querido Robert só tem olhos pro baú do tesouro, só que ao abrir a peça, uma armadilha é ativada e quase corta os aventureiros pela metade. Após isso, um Lich surge por debaixo do baú e flutua na frente dos dois. Apesar da aparência assustadora, Lloyd parece inocentemente interessado no monstro, querendo saber se por acaso é mais um chefe dessa masmorra. Lloyd pergunta que tipo de criatura é essa, mas Tal desconversa e pede pro garoto esperar lá fora. Diante da resistência dele em ir embora, ela força ele através de uma técnica para ficar sozinha na batalha contra esse poderoso inimigo. Nessa hora, Tal é atacada pelo Lich, e mesmo que ela lamente ter tratado Robert daquela forma, os golpes do inimigo mostram que é melhor aquilo do que o garoto morrer ali. Tal até quebra a magia do Lich, porém não faz ideia do motivo desse monstro tão forte estar numa masmorra de nível tão baixo, sendo que até aventureiros rank A têm dificuldades com ele. Enquanto isso, Lloyd está de braços cruzados diante da expulsão que levou, frustrado por não ter aprendido mais sobre o QI. Então ele abre um escudo que atropela os monstros pela frente, até que ele consegue se livrar da técnica da Tal. Ainda assim, ele não sabe se deveria voltar pra lá ou não, por isso pede a opinião do Green, porém o demônio tá seriamente debilitado e apenas consegue pedir pro mestre voltar. Nesse meio tempo, Tal continua se mantendo de pé contra o inimigo, mas ela sabe que não pode vencer essa luta, e que esse é o seu fim. Mas já que ela mandou seu querido Robert lá pra fora, talvez ela consiga sair de fininho daquele lugar. Porém, o Lich comenta sobre as técnicas de QI da humana, dizendo que já comeu alguém que dominava essa arte, e que não passa de uma forma inferior de magia. Agora seria a vez da Tal ser devorada pelo monstro e ter suas habilidades roubadas, mas segundo ele, só valeria a pena comer aquele garoto que reagiu ao ataque inicial dele. Em resposta, Tal comenta que Robert e o Lich são parecidos no sentido de sempre buscar conhecimento, mas diferente do monstro, o garoto é capaz de achar o que procura até debaixo de um pedregulho, e não como uma pessoa no estômago. Ela sabe que o povo do continente trata o QI como uma técnica ultrapassada do interior, mas o Robert disse que achou incrível. Então o Lich pergunta o que tem a ver com isso, até que Tal usa sua respiração para aplicar um golpe no inimigo, porém ele se protege com um escudo mágico. Ainda assim, a garota treina desde os 5 anos para pesar a mão em cima do que for, inclusive privando ela de fazer coisas de gente normal, tipo arranjar um namorado. Portanto, pelo menos ela tem que usar esse sacrifício todo para causar um estrago em uma luta como essa. Dito e feito, ela racha o escudo na base do soco, para em seguida aplicar uma técnica que atravessa a barreira como se fosse uma casca de ovo. No entanto, esse poder consumiu quase toda a energia da lutadora, e agora ela mal consegue se mover. Sem ter sofrido nenhum arranhão, o Lich surge novamente e diz que mesmo a técnica de QI mais poderosa da garota é mais fraca que uma simples magia que ele faz com um só dedo. Por fim, ele declara que a jovem desperdiçou sua vida à toa, então aplica a habilidade Morticissura em cima da Tal para terminar o embate. Apesar disso, Lloyd estava lá com seu escudo mágico para impedir que sua amiga morresse. Sereno como sempre, o pivete diz que vai ter que ser rápido porque ele tá com pressa, então chama o Lich para brincar. Tal olha assustada para aquele garoto que ela achou que fosse tão diferente, enquanto o Lich acha graça daquela arrogância e prepara um feitiço para confirmar sua superioridade. Porém, Lloyd é extremamente veloz e chega nas costas do inimigo, invocando com seu pulmão a magia disparar,
ar, do tipo ar, mesmo sem encantamento. O Lich volta a atacar, porém a Lloyd está confortável dentro do seu escudo, refletindo sobre a combinação entre QI e mana. Logo pensando nos ensinamentos da Tal, ele foca sua respiração para levar mais ar para os pulmões e acelerar a magia. Com isso, o escudo fica instável e percorre a caverna, fazendo o monstro pensar que o humano quer fugir, porém o garoto está se esforçando para juntar cada vez mais ar. A barreira continuava suportando os ataques continuados da criatura, porém o Lloyd acaba tendo que se desfazer dela para utilizar o ar externo. Ao ver o alvo exposto, o Lich canta a vitória e solta o feitiço derradeiro, porém o humano começa a desviar das investidas para poder inspirar cada vez mais oxigênio e canalizar o maior QI possível. Assim, ele molda sua mana junto com o Ki e começa a formar uma magia que se torna um disco em sua mão. Esse disco circula o seu corpo para proteger o usuário da ameaça mágica. O feitiço não ganhou a forma que ele queria. Sendo assim, dessa vez ele produz 2 discos mais finos para eles alcançarem o Lich, que usa da morte cissura para se proteger. A defesa do monstro consegue barrar alguns discos, porém o Lloyd arremessa novas magias tão rápido que não dá tempo para o inimigo reagir. Diante dessa situação, o Lich engole sua própria arrogância ao ver uma técnica de Ki derrotando seus feitiços, até que o Lloyd prepara seu disco energético mais fino e afiado até o momento. O Lich se protege mais uma vez com seu escudo mágico, porém o disco corta a barreira junto do seu invocador, num corte milimetricamente perfeito, finalmente jogando o Lich de volta para os confins das trevas. Tal não acredita no que vê, enquanto o garoto parece ter se divertido nesse treinamento. Depois eles finalmente vão atrás do merecido loot, porém veem que foi uma perda de tempo, porque só tinha uma faca velha e enferrujada dentro do baú. Entretanto, o Lloyd nota que ela é imbuída em magia e pede para ficar com a arma, até que o baú é puxado para baixo da terra, fazendo a caverna começar a desmoronar. Assim, o Lloyd nota que o tesouro é o núcleo que sustenta cada masmorra, e avaliando o mecanismo que alimenta todas essas dungeons, o moleque se empolga enquanto a caverna tá vindo abaixo, o que desespera cada vez mais a Tal. Finalmente ele arranca o baú que tanto queria e os dois caem fora desse lugar. Ao sair, o Lloyd analisa que o baú seria o responsável por juntar forças no subsolo para dar vida à masmorra mais uma vez. Intrigada, a Tal pergunta se o garoto usou o Ki ao invés de magia só porque o Lich desprezou a técnica, mas na verdade o garoto só achou que seria mais divertido. Nesse momento ele lembra de alguma coisa e voa depressa pro alto, mas antes dele ir, Tal promete que vai se esforçar até conseguir usar a técnica final que o garoto usou, a lâmina de Ki. Por fim, o Lloyd responde que seja magia ou seja Ki, o importante é sempre estar progredindo antes de partir. Quanto a Tal, ela realmente pretende progredir, principalmente para se tornar atraente pro Robert, e por isso ela surta ao lembrar que não pegou o contato dele. No fim da viagem de volta, o Lloyd chega desesperado atrás do Green, e o demônio estava com 4 galos na cabeça dados pela Silpha durante o treinamento diário. Na ocasião, o pivete estava tremendo igual varapau, deixando a professora encucada com esse comportamento estranho. Então ela resolve ser mais dura com o aluno porque ele ficou frouxo do nada. Depois disso, Green só chorava feito criança enquanto esperava a volta do seu mestre. Depois disso, na animação extra do episódio, o Lloyd enfiava tudo que podia e mais um pouco na sua bolsa mágica, e Tal ficava se perguntando que tipo de buraco negro tem ali dentro. Porém o Lloyd ensina que usa magia expansão de campo para aumentar livremente o espaço de qualquer bolsa ou saco. Chegando em casa, o garoto esvazia a bolsa cheia de entulho e lixo porque a masmorra ruiu e destruiu a maioria dos itens. Com o item restante na mão, Green questiona se o Lloyd ficou esse tempo todo para trazer de volta uma faca velha, mas o garoto pede pro amigo não se desfazer do item, porque faca velha é que faz magia boa. Logo depois de colocar a arma na água quente e raspar a superfície, a essência de mana ia saindo trincando, um catalisador que eleva as fórmulas mágicas imbuídas a níveis incríveis. No caso dessa faca, parece que foi encantada com o poder de fortalecimento. Em seguida, ele balança toda a essência no recipiente para quebrar a fórmula, mas toma cuidado para não desperdiçar esse material, já que não é uma coisa que você acha em qualquer esquina. Sendo assim, o Lloyd analisa a essência de mana para poder criar mais sozinho, e usa a habilidade de purificação de água para filtrar as impurezas e separar os elementos base, que são óleo, prata e hematita. Green comenta que a hematita é feita a partir de pó de núcleo de monstro, mas o Lloyd acha que consegue fazer uma gambiarra com o núcleo da masmorra. Logo fica faltando um óleo, prata e uma penca de armas. Por isso, o Playboy chega no seu pai e pede aquela contribuição maneira. O velho pergunta se não era melhor levar em ouro, mas o Lloyd precisa mesmo é da prata, e o rei fica encantado com a humildade do seu moleque. Então, com o material em mãos, o humano e o demônio se reúnem num quarto isolado e escuro para botar a mão na massa. No dia seguinte, as coisas começaram a voltar ao normal, e Silpha estava reconhecendo seu aprendiz de novo na trocação de espada. Ao
usar a disparada, Lloyd corre para baixo da saia da garota, mas ela é mais rápida que isso e desvia do ataque. Depois ele invoca uma magia que impressiona a tutora, mas que só serviu de cobertura para Silpha se esconder e terminar a luta com mais uma vitória na conta. Depois do treinamento, Lloyd não acha justo ganhar o óleo, já que o Trátera conseguia a substância se acertasse a professora uma vez, mas só de ver que o garoto não era mais o medroso de ontem, Silpha já fica satisfeita com o treino de hoje. Olhando de fora, Green fica bolado de não ter vencido a criada, enquanto ela reflete que Lloyd pode ser o líder dos cavaleiros quando crescer, já que ele tá dominando tanto a espada quanto a magia. Então o garoto se despede e volta com o óleo em mãos. Agora só faltavam as armas para completar a fórmula, então Lloyd vai até seu irmão Albert para quebrar esse galho. Albert pensava que o caçula fosse pedir um doce ou uma pista da Hot Wheels, mas fica feliz por ver o amor da criança pela magia. Por isso ele pergunta para os seus guardas quem quer ter a arma fortalecida pelo seu irmãozinho. Todos entregam equipamento para demonstrar lealdade, mas os soldados estão chorando por medo de perderem a espada para um moleque de 10 anos brincando de encantamento. Nesse meio tempo, mais uma vez, Green fica de butuca por trás dos panos. Com tudo em mãos, Lloyd ativa o assistente automático no seu clone, enquanto o demônio motiva o grupo a criar as armas mais brabas do reino. Sendo assim, Lloyd apela ao desenhar 3 camadas de encantamento numa só espada, além de aplicar melhoria de elasticidade e outras várias fórmulas onde tiveram espacinho sobrando. No entanto, o aço não aguenta tanta magia e acaba estourando a espada, então o jovem mago tenta pegar mais leve para não jogar toda a fórmula no lixo. Nesse vai e vem de espada, Lloyd ia gastando uma por uma até conseguir aprimorar 50 de 120. Ao voltar pro Albert, ele lamenta ter quebrado 70, mas na verdade ele tinha conseguido 80, só que quebrou mais 10 tentando enfiar uma trulha de magia nelas. Analisando os armamentos, Albert lembra que a taxa de sucesso de um encantador de primeira é de apenas 10%, por isso seu irmão fez um trabalho inacreditável. De repente, ele nota uma espada em especial no meio das outras, enquanto seus soldados planejam fingir que suas espadas ficaram melhores por não acreditarem que o encantamento funcionou de fato, até que a espada de um deles cortou a bainha no meio ao ser guardada. Nesse instante, Albert saca sua preciosidade, e Lloyd tá doido para ver suas criações em ação, por isso o segundo príncipe chama o caçula para caçar um monstro. Sendo assim, no começo da manhã seguinte, os nobres atravessam a cidade de Saloon, enquanto o jornaleiro, acompanhado do melhor amigo do homem, organiza as prateleiras da sua banca de jornal para dar início a mais um dia de serviço. Ao cruzar os portões, os servos trabalhavam nos vastos campos de trigo nos arredores do reino, até que Lloyd desperta do seu sono e é avisado pelo seu irmão que o destino tá próximo. Guiando a carruagem, Silpha explica pro pequeno príncipe que provavelmente não existem monstros no meio dessa floresta, mas sim no lago mais à frente, para onde eles estão indo. Lloyd tá animado com essa modesta aventura, levando em conta que dificilmente ele tem permissão para sair do castelo, além de que essa é a oportunidade para testar as armas que ele mesmo criou. Do lado de dentro, Albert comenta que Silpha nunca tira os olhos do garotinho, e ela responde que se sente grata por poder acompanhar pessoalmente seu aluno e mestre. Porém, Albert questiona se existe um sentimento além de apenas proteção, e a garota responde dessa vez mostrando a lâmina da sua espada ao invés de doces palavras. Na mesma hora, ela percebe a presença de uma emboscada de kobolds, que logo ataca a carruagem, então os soldados se apressam para proteger os nobres. Dentro da capa do Lloyd, Green comenta que com certeza o garoto já sabia disso, e de fato ele tinha usado sua detecção de presença que a Tal ensinou com a técnica do Ki, uma habilidade que permite que ele sinta tudo ao seu redor o tempo inteiro. No meio da batalha, os soldados de Saloon rasgavam os kobolds ao meio como se eles fossem feitos de papel, o que enche o jovem herdeiro de orgulho com suas obras de arte. As lâminas eram tão afiadas que os próprios portadores tinham medo de se ferir com elas, e Albert enche a moral do caçula, mostrando pra tropa o talento do moleque com encantamento. Silpha também reconhece o dom do garoto por cima da sua pilha de monstros, por mais que ela não tenha recebido nenhum bônus no seu equipamento. De repente, um kobold ataca de surpresa a criança, porém Tal surge novamente para acabar com a ameaça na base da solada. Como ela sentiu a presença de um bonitão, ou melhor de monstros, ela veio correndo para salvar o dia. Lloyd quase fala com ela como se ainda fosse o Robert, mas consegue segurar a onda. Então Tal se aproxima curiosa com o fato do pivete usar a respiração do Ki. Olhando pro rosto do garoto, ela tinha certeza que era o próprio Robert na sua frente, até que Silpha interrompe a forma íntima como a garota tá tratando o sétimo príncipe de Saloon. Tal alerta que sua técnica de Ki não pode ser subestimada, então as duas criam um atrito na hora, até Albert minimizar o caso, chamando a lutadora para acompanhar a carruagem até as margens do lado adiante. Com a chegada da noite, a unidade de expedição monta um acampamento para as tropas, e logo Albert se apresentava para Tal como segundo príncipe do reino de Saloon. Ao descobrir que ele era um nobre, a garota pede perdão por ter agido daquela forma mais cedo, enquanto por dentro ela babava em cima do jovem. Segundo ela, Albert até parece com o Robert, mas certamente ele não é o bonitão do qual ela sentiu a presença. Enquanto isso, Lloyd tenta
se manter escondido, e Green aconselha ele a não parar a respiração Ki para não levantar mais suspeitas. Então ele decide esperar na sua tenda até o tal monstro aparecer. Do lado de dentro, Silpha compartilhava a hospedagem com o príncipe para manter ele protegido. Porém o moleque acha que consegue se virar sozinho. Diante da má resposta, Silpha mostra com uma chave de perna quem é que manda ali. Até que tal entra na tenda do nada e esperneia ao ver a serva subjugando a pobre criança. Então, Silpha tenta acertar a intrusa com uma faca, alegando ter sentido a presença de uma idiota, e logo ela manda tal parar com esse olhar inapropriado pro príncipe Lloyd, ao passo que a lutadora nega a acusação aos berros. Já o próprio garoto se afasta da confusão e sente que dessa forma vai ficar mais preso do que dentro do castelo. Um pouco mais à frente, Albert degustava um café no sereno da noite e comentava que seu irmãozinho anda arrasando corações. Afinal, a Silpha mudou bastante desde que começou a cuidar do caçula, e ela olha pra ele como se o garoto já fosse um homem crescido. No entanto, Albert pede pro moleque tomar cuidado com os relacionamentos que podem vir pela frente, porque aquelas duas ali parecem um pouco fora da casinha, por exemplo. E por falar nisso, ao perceberem um monte de macho em volta na torcida pela briga, as garotas empilham os soldados na base do sacode, fazendo Lloyd concordar com a observação do irmão sobre a sanidade da dupla. Depois, Tal comenta que foi contratada para reparar um templo antigo que pode ser visto no topo de uma colina próxima, fazendo Silpha perguntar por que ela não vai fazer seu trabalho logo, mas antes da discussão recomeçar, Albert comenta que é perigoso subir lá sem ajuda, portanto convida Tal para passar a noite ali e seguir a jornada no dia seguinte. Porém, uma enorme criatura destrói os planos do segundo príncipe ao surgir no acampamento, deixando todos em alerta, menos Lloyd, que tá feliz por finalmente ter achado um monstro decente. Na animação bônus desse episódio, Lloyd encantava as espadas do reino junto do Green da sua cópia de madeira, desenhando os símbolos na arma. Ele quebrava uma lâmina após a outra, até que o clone acha a espada do Albert e Green quer deixar ela de lado pra não dar ruim. Porém, Lloyd tem certeza que o irmão deixou a espada dele ali como um bônus, então ele rabisca desenho atrás de desenho, causando uma fumaça na arma que chega ao ponto de explodir, mas por incrível que pareça, deu certo no final. Logo todos estavam posicionados em frente ao poderoso lobo-urso que aterrorizava o acampamento, e Silpha manda o jovem príncipe ficar atrás dela. O garoto fica impressionado com a velocidade da fera, levando em conta o tamanho absurdo dela, enquanto Green só tem olhos pro misterioso templo que Tal mencionou. Por falar nela, a lutadora salva um soldado à beira da morte, e quando o lobo ia revidar, a garota desviou a tempo. Nesse instante, Albert assume a frente, e com sua espada mágica, ele promete derrotar o lobo-urso que tanto inferniza o povo local. Logo ele solta a bola de fogo impetuosa, que envolve a criatura em chamas até carbonizar ela por completo. Atrás dele, seus soldados elogiavam o poder do segundo príncipe, que dá o crédito ao Lloyd por ter encantado sua espada mágica ao ponto de tornar ela tão poderosa. A parte da celebração, Green acaba de lembrar que aquele lugar acima da colina é um templo que selava um demônio. Dito isso, o lobo-urso carbonizado se ergue de novo como um morto-vivo, acompanhado por criaturas fantasmagóricas ao seu redor. Dentro do animal gigante, uma voz acha graça da tentativa dos humanos de ferirem seus servos, e logo aparece da boca do lobo o demônio Pazuzu, jurando fazer os humanos pagarem o preço dessa insolência com a vida. Sendo assim, as criaturas avançam contra as forças de Salão 1, aterrorizando o campo de batalha, e mesmo que Albert tenha acertado o olho de uma delas, o monstro se regenera automaticamente. Tal chega na voadora para impedir que o príncipe seja atacado, e logo o garoto olha em volta e percebe que esses lobos-ursos são diferentes de todos que ele já viu, com alguns até sendo mestiços, por isso acredita que isso é coisa daquele demônio. Afastado da luta, Lloyd pergunta pro Green se por acaso ele conhece esse outro demônio, e por mais que não conheça, Green sabe que ele transmuta mana para controlar os monstros como se fossem marionetes, e que esse poder concede aos monstros controlados mana o bastante para eles se regenerarem dos ataques que recebem. Dito isso, olhando pro seu mini monstrinho com cara de pidão, Lloyd pede para ele ensinar como transmutar mana agora mesmo. No meio do conflito, Silpha torce para Tal ser pisoteada por uma fera gigante, e Green tenta convencer o mestre de que é melhor deixar a aula para outro dia, porém o garoto não tá afim de esperar. Observando a guerra, Pazuzu admite que alguns humanos ali são até talentosos, mas o resto é um lixo imprestável, como aquele moleque e sua babá que tá morrendo de medo fingindo que tá protegendo o pivete. Ao escutar isso, Silpha parece possuída por algum sentimento muito profundo de ódio, e ao pedir licença pro príncipe, ela se dirige até Pazuzu, que continua provocando a mulher, dizendo que ela prefere ser serva dele do que do moleque. Então Silpha questiona se como serva ela seria igual a esse saco velho onde o demônio tá escondido, que só não fede mais do que o próprio bicho que tá lá dentro. Por fim, ela anuncia que Pazuzu tá contaminando o ar fresco do príncipe Lloyd, e por isso
esse ele vai ter que morrer. Diante disso, o demônio ri mais uma vez e lembra que todos os lobos urso feridos se curam no mesmo instante. Então, enquanto a mana dele estiver canalizada, seus servos serão indestrutíveis. E quanto ao esgotamento da mana, a humana não deve se preocupar, porque demônios são praticamente um amontoado de mana. Nessa hora, Sylpha coloca a mão no rosto, e Pazuzu comenta que ninguém vai salvar ela agora. Então ela responde que na verdade tá evitando o bafo fedido dele. Na mesma hora, o demônio tenta pegar a Sylpha distraída e ataca, fazendo o Albert achar que é o fim dela. Porém, ela só não tinha se esquivado, como também cortado fora cada uma das 4 patas do lobo. Pazuzu se regenera mais uma vez, porém todos notam que essa regeneração ficou mais lenta para todos os lobos urso. Fora do olho do furacão, Green ensina que transmutar mana é um trabalho delicado, porque como o Pazuzu fez, a mana foi sincronizada com a natureza das feras, intensificando o controle sobre elas. Um bom começo para isso é colocar uma cor na sua mana, depois o formato e o cheiro. Logo, Lloyd tinha produzido uma flor rosa com um perfume incrível, então ele e Green tiraram alguns segundos para se deliciarem com o aroma daquela obra de arte. Enquanto isso, Sylpha esfolava Pazuzu com o braço esquerdo nas costas, e ainda por cima ela pediu a espada encantada de um dos soldados para acabar com o show. Pazuzu começa a perceber que o buraco era mais embaixo, e até agora ele não conseguiu achar nenhuma brecha na defesa dela, que pra piorar agora possui uma arma mais poderosa em mãos. Diante disso, o demônio confessa que ficou interessado nesse moleque que uma babá tão poderosa se esforça pra proteger, por isso planeja cortar ele pra examinar seu corpo, até perceber que era só um monte de carne e que seu esforço foi inútil desde o início. Enquanto faz essas ameaças, Pazuzu girava a uma velocidade extraordinária em volta da mulher, até que ele acha uma brecha pra abocanhar ela. Depois do golpe, Pazuzu conta vantagem por ter conseguido provocar a desatenção do inimigo, porém Sylpha só tinha pegado carona com o lobo pra chegar do lado do demônio. Logo, Sylpha tinha rasgado a fera de dentro pra fora usando sua técnica do clã Langlis, a ascensão dos 2 dragões, pra logo depois cortar o animal com a habilidade mergulho da andorinha. Revoltado, Pazuzu esbraveja que a mulher é só uma mera empregada, e ela continua seu ataque perfurando o rosto do diabo com suas lâminas, seguido da habilidade garras e presas da técnica tigre duplo. Feito isso, Sylpha expõe um bicho podre que morava no interior da fera, deixando todos os presentes boquiabertos com tamanho poder, enquanto Lloyd memorizava seus movimentos. Assim, Sylpha ri do fato do demônio ter achado que tocaria no mestre dela, e mostra que a única coisa que ele terá do mestre é o frio da lâmina encantada por ele. Enquanto Lloyd prossegue brincando com sua flor de mana como se nada tivesse acontecendo, Sylpha exige que Pazuzu se renda, mas ele ri da cara da mulher enquanto exala uma névoa que envolve o ambiente. Tal e Albert controla os monstros, porém o príncipe alerta que enquanto o demônio estiver vivo, seus familiares podem voltar a qualquer momento. De repente, a névoa derruba todos os humanos presentes, enquanto Pazuzu conta que faz pouco mais de um século que ele quebrou o selo do santuário, por isso todos vão pagar pelo que fizeram aos lacaios dele. No rompante de força, o demônio retorna à batalha com fúria e joga Sylpha longe, enquanto Albert não tem forças para levantar. Pazuzu revela que essa névoa é o miasma de dominação, que faz todos os atingidos obedecerem ele. Então Sylpha comenta que agora entende o fedor. Pazuzu se exalta mais uma vez com a ofensa e ataca Tal como represália, obrigando a especialista em Ki a se defender com dificuldade. Jogada para perto da Sylpha, Tal pergunta se ela tá bem, só que por mais que diga que sim, a coitada tá tremendo de frio e cuspindo sangue, por isso cai de novo sem forças. Pazuzu reconhece que a guerreira foi feroz ao continuar resistindo, mesmo inalando miasma de tão perto, mas de toda forma ele quer saber o motivo da Tal também não ter se rendido à névoa maligna. Tal tenta chutar o demônio, mas ela tá tão fraca que não tem a menor chance de tentar algo. Ao subjugar sua vítima, a entidade analisa que talvez seja essa respiração estranha da lutadora que permita a ela resistir ao controle do miasma, mas como tá exausta e de cabeça para baixo, a respiração Ki da Tal tá cada vez mais difícil de sustentar. Pazuzu acredita que a garota não correu quando teve chance, porque prefere virar serva dele. Então ela se revolta com a frase e corrige dizendo que na verdade jamais trairia um bonitão em necessidade. Por isso lança o pulso do trovão sobre o inimigo. O problema é que o uso de uma técnica tão poderosa é que ela desestabiliza a respiração do usuário. E ainda por cima, um monstro do Pazuzu se regenera e abocanha a humana. O demônio quer saber que bonitão é esse que a garota mencionou, porque tudo que ele vê em volta é um monte de lixo feioso no chão. Por outro lado, ele acredita que bonito de verdade é poder regenerar seus lacaios quantas vezes ele quiser, e dito isso, ele usa o miasma de dominação máxima para controlar de vez a inimiga. Porém, mesmo com o vapor da entidade, Tal consegue sentir uma presença que faz ela perceber que estava certo esse tempo todo, e essa certeza deu coragem para ela afirmar que o cara mais gostoso de todos vai chutar esse demônio. O lobo urso devora a garota, ao passo que Pazuzu cospe no chão e comenta que no fim era só uma humana como qualquer outra. Porém, ele não pode dizer o mesmo da Sylpha, então emerge a guerreira para tornar ela sua serva mais promissora, enquanto Lloyd brinca de Naruto ao andar sobre a água logo abaixo. O garotinho pergunta se é esse miasma que controla os lobos, e Pazuzu responde
que matou os pais de cada um deles e depois usou o vapor para ocupar esse espaço paterno na mente das feras. Assim, enquanto o demônio cai na gargalhada ao lembrar disso, Eloyd consolava uma das feras, e foi aí que Pazuzu se deu conta de que o moleque andava dentro do miasma de boa, e por isso ele questiona como é possível. Eloyd responde que não faz ideia. Ainda por cima, Pazuzu percebe que tinha outro demônio na área ao reparar no Grimoire, portanto ele despreza o pequeno por ser uma vergonha para a espécie ao servir um mero humano. Como resposta, Green oferece seu silêncio, porque tinha pensado em dar algum conselho para o seu colega de raça, mas agora só quer que ele vire cinzas. Por outro lado, o Pazuzu pretende fazer o mesmo com o traidor da sua classe, portanto ordena que seus lacaios ataquem, finalmente dando a oportunidade do Eloyd testar a sua transmutação de mana. Feito isso, Eloyd transmuta os lobos urso em pets fofíssimos, tipos que a gente vê em propaganda de ração na TV, só que dezenas de vezes maiores. Pazuzu olha todo esbugalhado pra cena, sem acreditar no que tá diante dele, enquanto Eloyd reconhece o cão que engoliu a tal e pede pra ele colocar ela pra fora e cobre ela com seu poncho. O demônio volta a expelir seu miasma pra retomar o controle dos seus servos, mas Green observa que a essa altura, eles já tinham recuperado seu orgulho e tinham plena ciência que aquela entidade maligna foi a responsável por executar seus pais. Com isso entalado na garganta, cada fera arranca pedaços do corpo do Pazuzu, que solta Silpha no ato. Enquanto a garota cai na água e afunda, Eloyd admira a cena da matilha de lobos urso caçando a entidade em grupo. Entretanto, Pazuzu coloca os animais no seu devido lugar, ao subjugar todos eles e ainda menosprezar a morte dos pais deles. Após isso, Pazuzu volta suas atenções contra o pequeno feiticeiro, e tem certeza que independente do que o garoto use, nada vai ser eficaz contra um demônio. Eloyd lembra que o Green também pensava a mesma coisa, e de fato era algo que nunca tinha acontecido antes, porque ao matar o campo de flores que Eloyd tinha criado, o demônio reforça a visão poderosa que demônios possuem. Porém, o feiticeiro não acha que eles sejam invencíveis, talvez só sejam chatos de matar. Então, Eloyd se envolve numa nuvem de mana surreal, e Green faz o Pazuzu entender a razão do miasma dele não atingir esse pivete, porque em um dia ordinário de estudo, ele decidiu esconder sua mana só pra não chamar a atenção. No entanto, agora que tá ali diante desse demônio, Eloyd quer aproveitar e testar suas magias de restrições, fazendo a temida entidade alada se sentir um mosquito num pesadelo perante todo aquele poder. Primeiramente, o feiticeiro tenta colocar o demônio dentro de uma barreira mágica, mas ele escapa. Quando Eloyd começa o mesmo encantamento, Pazuzu entende que o humano não quer lutar, mas sim colocar ele numa gaiola. Portanto, ele voa a toda velocidade para não acabar preso numa daquelas barreiras mágicas. Ao passo que o alvo ficava exausto de tanto fugir, Green questionava quantos feitiços o Eloyd pode mandar de uma vez só, e ele responde que uns 20, dependendo de qual for, mas com a ajuda do camarada ele consegue mais. Dito isso, Green se junta ao mestre na conjuração, e os dois juntos invocam tantos escudos que o demônio é obrigado a ir para debaixo d'água para não ser pego. Ainda assim, as conjurações não paravam, e assim Pazuzu acaba ficando confiante com sua habilidade de fuga, então acaba caindo numa magia de classe espacial chamada Cláusula Dimensional, que surgiu com a fusão de todas as barreiras criadas. Pazuzu tenta se livrar do feitiço feito uma mosca num pote de vidro, porém Eloyd não tá feliz com os experimentos de hibridação que o demônio fez naqueles lobos ursos, portanto implementa sua conjuração de alta velocidade que se manifesta numa esfera mágica sinistra. Diante desse poder, Pazuzu percebe que pode ser o fim da linha para ele, apesar de ser teoricamente invencível. Por isso, tenta convencer o garoto a poupar ele em troca de títulos, dinheiro e mulheres, mas tudo que o Lloyd quer é testar seus brinquedos no inseto à sua frente. Na sequência, o Lloyd combina um inferno ardente com a tempestade revolta, o solo sísmico e a tormenta revolta, multiplicando por 100 a união entre os 4 elementos. Então joga contra o inimigo toda essa fúria mágica sem precedentes, que acumulava cerca de 240 feitiços por minuto. Observando o espetáculo, Eloyd está tão encantado com aquelas cores que decide manter o show por meia hora. No entanto, o garotinho se cansa no caminho e tira o feitiço da tomada depois de 5 minutos, e logo pergunta se ainda tem alguém ali dentro, mas o Pazuzu tá parecendo uma berinjela carbonizada e infelizmente não pode responder. Quanto àquele papo de ser imortal, Green explica que as magias têm efeito nos demônios, assim como a luz e o som têm efeito nos humanos, mas diante da intensidade de estresse aplicada no coitado ali dentro, parece que é isso que acontece. Com dificuldade, Pazuzu balbucia que passou um século na angústia, criando aqueles monstros para dominar o mundo, para tudo desmoronar como um castelo de cartas diante dos seus olhos de berinjela carbonizada. Logo nessa hora, o resto do povo começa a acordar, então Eloyd lembra que precisava inventar uma história para explicar o que aconteceu. À medida que Pazuzu se desintegra lentamente, Green explica que existe uma vantagem em abrir mão do próprio ego para seguir um líder tão seguro de si, e que se diverte
diverte com as coisas que ama fazer, e por isso Lloyd atrai tantas pessoas à sua volta. Porém, ao perceber que esse não deveria ser um discurso de um demônio, Green afirma que esse não é o seu caso, porque tudo que ele deseja é vingança contra seu escravizador. Então, Pazuzu ri e entende que perdeu por não se divertir bastante, então entrega sua ambição pro Grimoire, o que concede uma mana extra para ele conseguir sua vingança diabólica. Lá embaixo, Lloyd explica que um mago chamado Robert apareceu e salvou todo mundo, e Tal fica maluca querendo saber onde tá seu querido Robertinho. Em seguida, temos a animação extra desse capítulo, onde uma multidão de mulheres apaixonadas acolhe o retorno do segundo príncipe Albert aos domínios do reino de Salon, depois de derrotar o poderoso demônio Pazuzu. Logo atrás dele, o sétimo príncipe Lloyd finalmente apareceu aos olhos da população e também provoca o encantamento das donzelas em volta, o que faz Silpha lançar um olhar ameaçador que põe as mocinhas de volta no seu devido lugar. Voltando ao anime, o retorno foi um pouco menos cinemático que isso, com os dois filhos do rei se ajoelhando perante ele, e apesar do soberano reconhecer o talento de Albert ao derrotar um demônio, questiona o fato dele ter partido apenas com sua guarda pessoal. Logo ao perguntar onde estão esses tais de Robert e Tal que ajudaram na missão, o segundo príncipe diz que Robert sumiu antes de todos recuperarem a consciência, enquanto Tal foi atrás do homem depois do incidente. Na verdade, a garota estava apaixonada pelo mago que salvou a todos, mas ao perceber que o poncho que cobria ela pertencia ao Lloyd, o próprio moleque aponta que o Robert está no meio da floresta, fazendo a garota partir em disparada mata adentro. Diante disso, o rei demonstra interesse nesse feiticeiro chamado Robert, porém Albert afirma que Lloyd foi o principal responsável pelo sucesso da expedição, e por isso deveria ser considerado parte da sucessão real. Afinal, a vitória só foi possível com os encantamentos que o garoto fez nas armas dos soldados. O rei lembra que isso significa mais concorrência para o segundo príncipe, mas o jovem não se importa se não for a melhor escolha para governar o reino, porque essa decisão deve ser feita segundo a aptidão do governante, e não sua idade, como é o motivo de Lloyd estar fora da disputa pelo trono. Sendo assim, o rei se levanta com entusiasmo e questiona se o sétimo príncipe deseja se exaltar ao lado dos irmãos na busca pelo trono, mas sem cerimônia Lloyd recusa. Mais tarde, brincando sozinho no pátio do palácio, o garotinho é derrubado por um dos lobos urso que ele salvou, porque ele resolveu seguir os humanos até o reino, ao contrário do resto que ficou na floresta. Olhando o garoto fazer carinho na fera, Green fica possesso por nunca ter sido tratado dessa forma por esse moleque, então estufa sua pele para aparecer o lobo urso e chamar a atenção do mestre. Dito e feito, Lloyd se derrete com a fofura do Grimoire e aperta ele como se fosse um demôniozinho de pelúcia. Em seguida, Silpha aparece comentando que o lobo urso gostou do Lloyd, então a criança esconde o Green do jeito que dá no pelo do bicho gigante, dizendo que colocou o nome de Shiro no animal por causa da cor do pelo dele. Ao escutar Lloyd dizendo que quer ensinar truques pro Shiro através de mana, Green nota que o pivete só liga pra magia, tanto que recusou a sucessão como se fosse nada. Por falar nisso, o rei ressalta a humildade do sétimo príncipe em recusar o convite, mas Albert acredita que o garoto apenas tenha outras prioridades no momento. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!